Na semana passada estudamos sobre a morte do Senhor Jesus. A morte do Senhor Jesus, a sua morte, foi o propósito da sua encarnação. Jesus foi encarnado homem para morrer em sacrifício pelos nossos pecados. Veja as palavras de Jesus, João 12, 27. Agora está angustiada a minha alma, e o que pedirei eu? Pai, salva-me desta hora. Que pedirei eu? Livra-me da morte. Continuando, mas precisamente com esse propósito foi que eu vim para esta hora. O propósito da vinda de Jesus foi que morresse pelos nossos pecados. Quando o Senhor Jesus morreu, quando vimos na semana passada, ele obteve a vitória sobre Satanás. Uma coisa paradoxal, como a morte pode produzir a vitória? A morte produziu a vitória sobre Satanás, porque desmascarou Satanás diante do universo. Vindicou o caráter de Deus e também possibilitou a vida eterna para os seres humanos. O Senhor Jesus, ao longo da sua vida, conforme estudamos também na semana passada, fez muitas declarações recorrentes a respeito da sua morte. Na verdade, as declarações eram a respeito dos padecimentos, ele ia padecer na mão dos sacerdotes, na mão dos escribas, dos fariseus, ia sofrer aflições, ia ser condenado, ia morrer, mas ele ia ressurgir no terceiro dia. A lição que vamos estudar nesta semana é a maravilhosa vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O segmento da morte do Senhor Jesus Cristo. Após a morte do Senhor Jesus Cristo veio a ressurreição. E é isso que nós vamos estudar nesta semana. Veja, por favor, comigo o texto para memorizar. Apocalipse 1, 17 e 18. Esse texto está no livro do Apocalipse, a revelação do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aí qual foi a atitude de João. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele me pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Essa foi a visão de João, o Senhor Jesus falando para ele que estava vivo e que tinha as chaves da morte e do inferno. Vamos orar, irmãos, antes de iniciarmos a lição desta semana. Senhor Deus, obrigado por tudo que nos tem dado e obrigado porque mais uma vez podemos, em liberdade, abrir a tua palavra para aprender as verdades bíblicas. E nessa semana, especialmente, aprender sobre a gloriosa ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Portanto, dê a cada um de nós disposição de estudo, alegria para estudarmos esse tema tão importante para a nossa salvação. É o que peço por Jesus. Amém. Veja, irmãos, qual foi a importância da ressurreição? A importância da ressurreição. O que era a ressurreição? A ressurreição era um triunfo, a demarcação, o assinalamento ou a sinalização do triunfo do Senhor Jesus sobre a morte. A morte do Senhor Jesus se constituiu na vitória, mas a sua ressurreição é a declaração cósmica dessa vitória, a declaração cósmica da vitória obtida pelo Senhor Jesus, pela morte do Senhor Jesus. Veja o texto de 1 Coríntios 15, 16 a 18, o apóstolo Paulo, falando sobre a ressurreição. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados, e ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Ora, veja lá, se Cristo não ressuscitou, o que aconteceria? Nenhum dos mortos ressuscitaria.
e nós também iríamos permanecer nos nossos pecados. E mais ainda, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Portanto, a ressurreição do Senhor Jesus era imprescindível para o processo de salvação, para o processo de doação da vida eterna para seres humanos. Verso 14 de 1 Coríntios 15, quero salientar: e se Cristo não ressurgiu, logo é vã a vossa pregação e também a vossa fé. Se Cristo não tivesse ressurgido, irmãos, que pregação que faríamos? Que pregação que os apóstolos fariam? Toda aquela pregação sobre vida eterna seria vã, seria inútil, seria vazia. A morte do Senhor Jesus Cristo foi a vitória sobre Satanás. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo foi a declaração da vitória, o triunfo. Esses dois, morte e ressurreição, são elementos cruciais, elementos indispensáveis, imprescindíveis para a fé cristã e para o plano da salvação. Nessa semana nós vamos estudar sobre a ressurreição de Cristo. Semana passada estudamos bastante sobre a morte de Cristo. Nessa semana vamos estudar sobre a ressurreição. Que o Senhor nos ajude para que possamos estudar, aprender e fixar na nossa mente tudo o que é necessário para termos confiança também na nossa ressurreição, por conta da vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte.